Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias ao Criador pela oportunidade de continuar sendo ministrado pelo Espírito, entendendo a palavra que é tão preciosa. Então, louvado seja o nome santo do Pai e que Ele continue nos dando o discernimento para podermos viver uma vida santa. Hoje, o assunto, embora terão vários assuntos, mas com o mesmo significado, com a mesma direção, para que possamos compreender mais ainda a respeito da santidade da vida santa, em conformidade à doutrina cristã, em conformidade ao que foi dado ao apóstolo Paulo, para que possamos ter as instruções, ter a direção, amém? Então, como vocês estão vendo aí, né? Pensar nas coisas do alto é o título. É uma forma muito inteligente de viver a vida espiritual, viver a vida cristã, alicerçado, é olhar para as coisas do alto. Não existe outro meio mais inteligente, mais sábio e que nos traz a confiança. Se estivermos olhando para as coisas terrenas, não estaremos discernindo a palavra do Senhor de modo espiritual. Então, pensar nas coisas do alto. É importante pesquisar na palavra do Senhor. E se você for pesquisando, inúmeras mensagens vão edificar, vão dar credibilidade nessa confiança, que é olhar para as coisas do alto. Geralmente as pessoas não têm assim uma clareza. O que nos aguarda? O que o Criador, o que Ele tem reservado para nós? O que Ele prometeu, a palavra responde. Então, vou dar início lendo Colossenses capítulo 3. Amém? Então, se vocês quiserem acompanhar, é interessante. Eu vou ler até o versos, deixa eu ver aqui, 17. Eu gosto de ler algumas mensagens em todo o contexto, embora eu leio outros versículos buscando sobre a clareza da palavra do Senhor, dá a confirmação da compreensão, seja qual for o assunto exposto. Amém? Então, o que vai falar aqui? Colossenses capítulo 3. Vai falar a respeito das instruções para um viver santo. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele, em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo,
o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Veja que aqui, 17 versículos, fez aqui um resumo, mas colocando todas as questões importantes para uma vida cristã de santidade, uma vida verdadeiramente santa. Está falando e traz a lembrança de Romanos 6, onde fala que nós morremos na semelhança da morte de Yeshua, Cristo, e ressuscitamos na semelhança da ressurreição dele. Esse despir do velho homem trata-se de uma questão da consciência. O homem que morreu, ele tem consciência que ele morreu para as práticas. Todas essas citadas aqui e muitas outras que destrói o templo, morada de Deus, que somos nós, o corpo, o santuário de Deus. Então tudo é voltado para a consciência. A partir daí vamos sendo transformados, santificados, renovados e aptos a concluir na nossa vida obras maravilhosas e também exercer obras de misericórdia, mansidão, bondade, compaixão, como também está escrito aqui que eu li. Então vamos sendo capacitados ao decorrer de uma boa consciência, de uma nova consciência. Sem essa consciência, por se espelhar no que diz a palavra do Criador, não tem como ter essa vida santa, ter essa vida de paz, ter esse coração de paz, essa pessoa capaz de viver em paz com todas as pessoas que convivemos, porque devemos até aturar certas situações complicadas no nosso meio, no nosso berço familiar, por conta do amor, por conta dessa paz que existe em nós, compaixão, misericórdia. Então o Senhor vai nos dando suporte para vivermos a cada situação. Amém? Então são vários assuntos citados aqui. E assuntos que caracteriza uma vida cristã, uma vida santa. Uma pessoa que de fato foi liberto, foi convencido pela leitura da palavra do Senhor, foi convencido pelo Espírito Santo que fala conosco. É uma pessoa regenerada, uma pessoa consciente do sacrifício de tudo que foi feito por nós. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, logo no início, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, que é o título. Eu poderia falar muita coisa aqui, porque como vocês, e é bom que meditem, para entender como é que se caracteriza, né? Como é que se comprova
uma vida santa. Se estamos de fato encaixados, se estamos conscientes de tudo isso. Nem se não estamos, mas procurar conhecer e passar a estar, né? Passar a estar no caminho aí que é Cristo, que age em todos, como eu li, né? Ele está em todos, mas não é toda a humanidade, porque existe aqueles que o rejeitam, rejeitando a palavra. Em todos que estão aqui caracterizados, estão andando no caminho, mesmo que ainda não renovados inteiramente, mas estão no caminho, estão buscando. Então o Senhor está conosco. Isso traz paz, traz confiança de que após conhecer, que é o que eu vou passar a falar agora, o que devemos ter em mente, já que não enxergamos, mas o que devemos ter em mente dessas coisas do alto. Então, é muita coisa, eu apenas separei algumas, porque a palavra é repleta de promessa aqui, ó. Deixa eu ler aqui. 2 Coríntios 12. Segundo Coríntios 12. A partir do verso 2, eu vou ler poucos versículos, tá? 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 2 diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito do que em mim vê ou de mim ouve. Aqui ele fala a respeito do paraíso. Fala pouco, apenas cita. Então já dá para entender aí que existe um paraíso. E é importante, e é a minha intenção aqui também, de desconstruir algumas ideias, que as pessoas às vezes leem o texto fora de contexto. Eu não estou lendo aqui o texto fora de contexto. Como eu falei lá atrás, alguns versos é lido para dar complemento, né, na palavra lida, no título colocado. E aqui, em relação às coisas do alto, existe um paraíso. E a ideia errada das pessoas é a seguinte: de pensar nesse arrebatamento de pessoas em corpo, né? Mesmo como dizem a palavra do Senhor nos evangelhos, que quando Yeshua vier, nós teremos aí um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe. Aleluia, glórias ao Senhor. Mas mesmo com esse corpo incorruptível, ainda acredito eu, né, na manifestação do Filho, ainda estaremos com corpo, carne, sangue. E o que diz a palavra do Senhor a respeito disso? Porque carne e sangue não habita no céu. Como disse Yeshua, ele falou que, quando ele foi questionado a respeito de uma mulher que casou várias vezes, qual desses homens, qual do seu marido ela estaria, né?
E o Senhor fala que no céu nem se casa e nem se dá em casamento. Então a palavra é uma compreensão só. É um entendimento só. Aqui deixa eu ver aqui, João 14. Aqui, ó. E as pessoas se baseiam muito nisso aqui, ó. Não se, João 14, a partir do versos 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Presta atenção na resposta, que é aqui que as pessoas falham e não continuam lendo. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Vocês não me conhecem, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então aqui Yeshua, ele dá a resposta, colocando bem claramente que ele é o caminho. Ele é a verdade, é a vida. Ele é o caminho. Então quando ele fala preparar lugar e levá-los para mim mesmo, aqui ele está falando no sentido espiritual. As pessoas, a alma que se desprende do corpo, essas pessoas que estão ali de acordo ao que eu li lá em Colossenses 3, vivendo uma vida santa, essas pessoas passam então para o paraíso. Esse paraíso aí, citado, né? Por isso tem a parábola do rico e Lázaro. O Senhor coloca ali, mostrando o lado espiritual, a condição daqueles que morrem nele. Vão onde ele está é o lugar dos seus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele garante aqui que levaria para ele mesmo. Quando ele fala eu virei, e entendendo para o lado espiritual, Yeshua ele vem todo o tempo ao encontro daqueles que desfalecem, morrem. Ora para juízo, ora para levá-los para esse paraíso. Isso é confortante. Para nós devemos ter essa consciência. A vida não para aqui, é apenas uma outra atmosfera, é uma outra realidade, a realidade espiritual. Claro que o Senhor não se agrada do suicídio de ninguém. Agora eu não quero mais viver aqui, quero ir para o paraíso. Não. O Senhor nos faz de modo de acordo. Se estamos aqui nesse corpo corruptível que se corrompe, ou até então quando tinha uma mente antes da consciência do novo homem, como eu li lá em Colossenses, como está escrito em Romanos 6, propício ao pecado, ao erro, às falhas. Então, quando a gente vai sendo transformado, renovado, entendendo a questão da regeneração, ser regenerado, santificado, como diz Daniel 12, alvejados, transformados, purificados, então passamos a viver uma vida santa, para ser testemunho na terra. Isso é muito sério, não é de qualquer jeito, e feliz de quem tem essa consciência, amém? Então aqui, Salvador deixa bem claro que ele é o caminho. Enquanto estamos vivendo, vivemos com ele. Ele é a nossa paz, que está no nosso coração.
Ele é a nossa vida, porque morremos, a nossa vida está com Ele. Então é importante ler Colossenses 3, associar essas mensagens e ver o qual lindo é o agir do Pai na vida dos seus escolhidos, na vida dos seus transformados. E aqui, para que fique claro a respeito dessa questão do paraíso, para que não fique a ideia de que não vai existir então paraíso aqui na terra, a palavra do Senhor não se contradiz. Olha só o que diz aqui em Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E o que não falta são mensagens proféticas em Isaías, Jeremias, que fala que o Senhor enxugará em Apocalipse 21. Eu posso até dar uma lida lá, deixa eu ir para lá. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 21, onde vai falar da Nova Jerusalém, que também está muito alinhado aí da questão da terra transformada. Então, os humildes são pessoas que são suscetíveis, né? Pessoas que são aptas a serem transformadas, a serem renovadas, a ouvir e entenderem que erraram e que precisam se redimirem dos seus erros, se arrependendo, porque é a condição que a palavra em vários capítulos vai colocar o arrependimento, a importância, a necessidade crucial é a questão do arrependimento. Tem que se arrepender para que haja aí um início de vida cristã, de vida santa, de vida renovada, nova consciência. É preciso estarmos conscientes dos pecados, dos erros que a palavra nos mostra, o que devemos ser aptos e não. Lutar contra o que a palavra nos instrui. E então, desta maneira, nos colocamos como pessoas humildes e que herdaremos sim a terra. A terra pertence ao povo do Senhor, como a própria palavra também vai dizer. Então o Senhor enxugará, né? Olha só o que diz aqui em Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Ou seja, nós estamos ainda vivendo numa ordem, a ordem da regeneração pós o Filho ressuscitado, subir aos céus. Então, estamos num tempo em graça, que não se pode ter ou querer difamar a palavra graça, como que tudo fosse de graça. Graça foi a oportunidade dada pelo Filho por conta da morte e ressurreição dele e a nossa fé, que é a salvação. Se cremos no Filho, a salvação é por fé. Existem sim as recompensas, e isso é muito importante dizer, porque o Senhor não dá, como a própria palavra do Senhor diz, o Senhor não dá, não tem, melhor dizendo, o Senhor não tem o culpado por inocente. Então, muitas pessoas, mesmo crendo no Filho, não foram santificados de um todo, porque não passaram por processo, não tiveram conhecimento. Por isso que a palavra diz: meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitos padecem. O Senhor conhece a causa, a vida, o coração, o íntimo de cada ser. Então, não podemos ser inconsequentes de querer colocar regras aqui para a salvação. A salvação
está sobre a autoridade do Todo-Poderoso e do Filho. Nós devemos sim nos espelhar no que diz a palavra do Senhor, porque existem as recompensas. O vídeo anterior foi colocado a questão da coroa da justiça. E o Senhor quer nos recompensar aqui em vida, nesse corpo, né? Enquanto estamos aqui nessa matéria, Ele quer nos recompensar. Desde que, né, tenhamos uma vida em comunhão com Ele. Receberemos sim maravilhas do Senhor. O Senhor é bom com quem não merece. Imagina com quem, né, busca merecimento no Senhor. Por fazer boas obras, sem autojustificação e sem querer barganhar com a palavra do Senhor. Amém? Continuar lendo aqui em 1 Coríntios, falar a respeito da questão dessa coisa de sangue e carne que não habita no céu. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 50. Deixa eu ver aqui, peraí. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: ó morte, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu galardão? Bem claro, né? Então, um corpo incorruptível, um corpo que não se corromperá mais. Porque aí, como eu acabei de ler, há pouco tempo, falei lá em Apocalipse 21, estamos vivendo nesta ordem. Estamos ainda num corpo corruptível, mas o Senhor virá e nos transformará em um corpo incorruptível. E também de imortalidade, ou seja, a nova ordem que fala em Apocalipse. Tudo se fará, já está tudo pronto diante do Todo-Poderoso. Mas para nós, tudo se fará novo, tudo se cumprirá, essas palavras se cumprirão. E aí eu peço a você, lendo essas mensagens, é importante que você reveja, leia e tenha em mente a grandeza, porque às vezes a gente assiste os filmes de Hollywood e aquelas montagens, né, aquelas coisas assim incríveis, impossíveis de acontecer, na questão humanamente falando. Então imagine aí todo esse cenário acontecendo, serão coisas grandiosas. O céu se abrirá, o Filho retornará. Então como é que pode alguém ficar de pé diante da luz e da glória do Filho que virá como rei para governar? Vidas que ele já governa, vida que ele já tem o controle, e nos colocar nessas palavras, no que diz essas palavras aqui de promessas, da transformação de tudo, da nova ordem, de um novo tempo em gozo e alegria, onde ele enxugará dos nossos olhos toda tristeza, onde não haverá mais morte, porque eu acabei de ler aqui em 1 Coríntios, imortalidade, acabou, ou morte, cadê? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Isso não será mais uma realidade. Tudo será novo.
Então, recapitulando aqui, teria mais mensagem para ler, mas recapitulando, é interessante olhar para o alto no conhecimento de todas essas promessas aqui que o Criador já deixou aqui. O Filho dele já deixou escrito aqui para nós. É isso que devemos nos colocar em atenção na leitura, na observância, deixar entrar no nosso coração, nessa mente transformada. Então vivemos já essa esperança. É fato na vida desses que a nossa vida está entregue ao Filho. Mas, infelizmente, tem que colocar um mas aí. Infelizmente. Não é o caso de grande número que estão voltados para as coisas do mundo. Estão insistindo nas práticas de rebelião, de rebeldia, não compreendendo o quanto que é preciosa, quanto que é precioso o Evangelho aqui colocado para que nós tenhamos essa consciência de como devemos viver, olhando para as coisas do alto. Que coisas são essas? Tudo isso que eu falei para vocês, e acredito, tem muito mais. É porque o tempo, infelizmente, não dá para colocar tudo que eu gostaria. Que a palavra do Senhor está repleta no livro dos profetas. Não pude ler nenhuma passagem aqui dos profetas, mas o que não falta são mensagens, Isaías, Jeremias, que fala a respeito desse novo tempo. Não existirá, gente, nada que existe hoje que nos destrói, que nos entristece. É outro nível. É algo assim que emociona e é extraordinário. Então, como é que a gente não pode ter alegria, felicidade, sabendo tudo que vem aí pela frente, prometido pelo Todo-Poderoso, que não volta atrás da sua palavra, e é cheio de bondade, misericórdia. Então, existe as pessoas que ainda não foram totalmente transformadas, às vezes tomam atitudes errôneas na vida e não tem nenhum direito, não é dado nenhum direito da pessoa viver uma nova vida, porque é isso que o Senhor quer. O que ele fala em Ezequiel 18, né, se não me engano? Que ele não se agrada com a morte de ninguém, mas que se converta. Ou seja, o Senhor não se agrada com a morte de ninguém, de ímpio, de quem está falho, quem está pecador. Mas convenhamos aí que nos momentos de vida, um jovem se arrepende de tudo que fez e quer retomar a sua vida, dependendo de onde ele está inserido no seu país, dependendo das quais as leis que prevalecem ali, e até mesmo os ditadores de como é que eu posso colocar? Querer definir, decidir se as pessoas vão viver ou não. Então, convenhamos aí que jovens se arrependem e querem começar uma nova vida, mas não têm a chance. Né? Será que o Senhor vai condenar essa pessoa? Se a pessoa se arrependeu verdadeiramente, às vezes as pessoas morrem cedo. Eu creio, nenhuma folha cai, senão pela permissão do Senhor. Creio na misericórdia do Senhor, eu sei que o Senhor age, porque Ele vê